tá? Quem tá com o livro, abre lá na página 92, que tem um exercício sobre o pretérito imperfeito, tá? Então, lembrando que os verbos terminados em ar, a gente conjuga aba, né? E os verbos terminados em er e ir, a gente conjuga com ia. E os únicos verbos irregulares que existem nesse tempo verbal é o verbo ir, o ver e o ser, tá? Então, você guardando, gravando as primeiras pessoas, você consegue conjugar todos eles, né? Então, o verbo ir, iba, o verbo ser, era, e o verbo ver, veia, beia, né? E lá na página 92, tem um exercício sobre uns objetos que tem ali. Alguns objetos que são novos e outros objetos que são o mesmo objeto, né, novo, e o objeto antigo, tá? Então, ali, ó, na página 92, né? Então, observa os pares de fotos que aparecem a continuação, tá? Então, aqui, gente, lo reconoces, que son, descríbelas oralmente como eram em el passado e como se presentam atualmente. Um pouquinho acima no livro tem ali como é o presente de alguns verbos, né? E como é o pretérito. Então, nesse exercício aqui, teria que falar como é a máquina e como é a máquina fotográfica ali, como ela era, né? E como ela é hoje. Então, aqui a gente vai usar dois verbos, ou o mesmo verbo, né? Sei lá quantos verbos vocês vão usar aqui, mas teria que fazer uma frase falando da máquina fotográfica antes e a máquina fotográfica de agora. Então, por exemplo, ali a primeira frase ali, né? Antes eu sacava fotos com a máquina analógica. Hoy saco fotos com a máquina digital. E claro que aqui, gente, tá até desatualizado, né? Porque hoje a gente é mais com celular mesmo, né? Então, aqui, qual foi o verbo que foi usado? Foi o verbo sacar. Então, eu sacava, né? Sacava fotos. Sacar é tirar, né? E hoje saco com a máquina digital. Então, tem aqui o mesmo verbo utilizado em dois tempos verbais diferentes, presente e o pretérito imperfeito. Como a máquina fotográfica era o ato de bater a foto se repetia várias vezes, né? Então, a gente usa o pretérito imperfeito. Caso você quisesse falar que bateu a foto de um momento específico, por exemplo, eu bati a foto do aniversário do meu irmão. Então, eu saqué fotos em el cumpleaños de mi hermano. Então, saqué, porque daí a gente usa o pretérito perfeito simples ou indefinido, que foi uma ação que foi totalmente concluída, tá? Quanto ao el coche, né? Então, aqui no coche, a gente tem um coche nuevo, né? Um nuevo aqui, e o coche antigo. Os dois aqui que são um modelinho de Fusca, né? Talvez aqui, não sei se é um modelo de Fusca, mas aqui nós temos o Fusca e temos um outro carro moderno. Então, por exemplo, viajar. Eu viajava em alto, né? De mi padre. Ou eu viajava em um Fusca. Hoy viajo em um coche moderno, né? Então, viajava, do verbo viajar, viajo, do verbo viajar, né? Só que no presente. Também eu poderia usar o verbo ser. Quando eu era niña, mi papá tinha um Fusca. Isso é verdade, tá? Quando eu era niña, mi papá tinha um Fusca. Ó, verbo tener, tenia, né? Hoy
Mi papá tiene un coche nuevo, tiene un coche más moderno, tiene tá, qualquer nome de coche aí que você quiser colocar. Depois nós temos ali el avión, né, o avião. Então, por exemplo, ayer los aviones eran más sensibles, né? Hoy los aviones son más modernos, mais rápidos. Eu poderia colocar, né? Ayer, que é ontem, né? Los aviones eran menos rápidos. Hoy são mais rápidos. Então aqui a gente usou o verbo ser, né? Son e eran, né? Então o único verbo aí, um dos únicos dos 3 verbos que são irregulares no pretérito imperfeito, tá? Depois aqui o verbo na máquina de escrever, né? E o computador, notebook. Então, por exemplo, quando eu era niña, hacía um curso de datilografia. Isso também é verdade, hein? Ficava lá datilografando letrinhas em uma folha inteira. Hoy escribo en mi notebook, né? Hoy escribo el texto en el notebook. Então, era, niña, escrevia, escribo. E para finalizar aqui, né, o relógio. Ayer era 23 horas. Ou ayer tenía un relógio mais antigo. Hoy tengo un digital, né? Então aqui o verbo tener, né? Tengo, tenia, tá? Então são os verbos que a gente acaba utilizando, né, para situações que aconteciam constantemente, né? Que não foi uma ação totalmente terminada. Página 93, a gente tem aqui um texto. Nós temos um texto que é sobre... caiu no Enem até, tá? Isto es lo que valen. El resto es marca. Desinfla las marcas. Então, na página 93, tá? Então, ali dizia, desinfla las marcas. Qual é o significado deste verbo em esse fragmento? Quita-lhe importância, llena-lhe más, dá-lhe importância ou escute-la, né? Então, quando mostra aqui o tênis, na página 93, aqui só essa partezinha aqui que tá falando que é o que vale. O resto de toda a parte aqui do tênis, né, é apenas a marca. Então, é essa parte aqui que ele tá querendo dizer que é a parte importante. Que quando a gente vai comprar o tênis, pelo menos na maioria das vezes, né, você vê, é para corrida, é para isso, é para aquilo. Então, dependendo do que, para qual é a situação que tu vai usar o tênis, ele vai ter aqui, vai ter mola, vai ter gel, vai ter não sei o que. Então, muitas coisas, né, o valor que você paga num tênis, às vezes, ele é mais pela marca do que pelo seu próprio benefício, tá? Então, aqui, desinfla las marcas, quita-lhe importância, tá? Esse é o significado desse fragmento. Aí, depois aqui, desde tu ponto de vista, por que a punta de las zapatillas deportivas está cortada e separada del restante del restante, né? Separada del restante. Então aqui, gente, para mostrar que lo vale produto para mostrar que lo que vale el producto es tan solo una pequeña parte de él. Todo lo demás se paga para ter algo que tenha um valor social, tá? Que é o que eu tinha falado antes, né? Que a gente acaba pagando a qualidade ali do tênis, a gente acaba pagando mais pela marca, né? A gente sabe que existem tênis aí de R$1.000, de 1.000 e poucos reais, né? E que às vezes você tá pagando realmente pela marca.
não tirando, né, a importância que um tênis de marca realmente tenha um valor maior, né, mas nem sempre significa que você está pagando o valor correto, até porque muito disso a gente tem os atravessadores, né? Então a gente acaba pagando a mais pelas coisas. Sobre o slogan apresentado em la propaganda, esto es lo que valen, el resto es marca. Então aqui ó, é uma crítica à dissonância entre o valor de um produto e o cobrado por uma marca. Considerando as ideias apresentadas em el texto, verbal e não verbal, qual é o objetivo del texto? Então, conscienciar a la gente sobre o preço que se paga por ter algum produto de marca conhecida, por lo tanto valorada e cara. Tá? E esta frase apresentada, esta frase apresenta um imperativo para que lo usa em este contexto, para sugerir, né? Onde está o imperativo aqui, né? Ó, esto es lo que valen, el resto es marca. Tá aqui, né? Desinfla las marcas. Esse desinfla aqui é o verbo no imperativo. Então, a gente sabe que o verbo no imperativo é o modo do pedido, da ordem, né? Da sugestão. Então, quando a gente vê um imperativo aqui, a gente sabe, ó, desinfla las marcas. Então, assim, ó, desista, não é que desista da marca, né? Não dê tanta importância à marca, né? Então, aqui tá dando uma sugestão, uma ordem, para que você não tenha tanta... não coloque a marca em primeiro lugar, né?